Dando continuidade ao estudo do capítulo 9 do Solomos, nosso livro-texto, onde até o momento nós já vimos sobre ressonância magnética nuclear, vamos agora estudar espectrometria de massa. De uma forma resumida, é claro. Eu chamo a atenção mais uma vez que esses slides não são de minha autoria, foram preparados pelos professores William Tan e Phyllis Chan, e com autorização do Grupo GEN, eu fiz a tradução e gravação e estou apresentando para vocês. Portanto, esse material deve ser utilizado apenas no contexto dessa disciplina e não deve ser repassado para nenhum outro fim. A comercialização, obviamente, e reprodução, divulgação, para qualquer outro fim, é proibida de acordo com a lei. Tá? Nós vamos agora passar então para o item 10, que é uma pequena introdução sobre espectrometria de massa e alguns detalhes sobre essa técnica. Bom, a espectrometria de massa envolve a formação de íons inicialmente. Uma vez formados, esses íons devem ser separados. E uma vez separados, esses íons são detectados. São os três processos, grandes processos envolvidos nessa técnica. E todas essas etapas, a formação desses íons, a separação, detecção, toda a análise do espectro e toda a formação dele vai estar baseada na massa e na carga dos íons formados durante o processo. Aqui nós temos um exemplo de espectro de massa do propano para ilustrar. Esse espectro ele corresponde a um gráfico em que você tem nesse eixo uma unidade de massa-carga e no eixo lateral nós temos a abundância relativa dos íons. Tá? M sobre Z representa a massa do íon detectado, onde M é a massa e Z é a carga. Geralmente, a carga é mais 1. Durante o processo, podem se formar íons com carga mais 2, mais 3, dependendo da método de ionização. Mas o que nós vamos ver nesse curso, basicamente, nós vamos tratar de íons com carga mais 1. Tá? A abundância relativa de cada íon é registrada na lateral, onde o íon mais abundante, a ele é atribuída a abundância 100 e a abundância dos demais é calculada proporcionalmente. Isso é feito de maneira automática nos equipamentos e o que a gente obtém ao final da análise é um gráfico como esse mostrado aí nesse slide. Você observa que tem picos pouco intensos e picos muito intensos. O pico mais intenso no espectro de massas, o pico cuja intensidade nós denominamos 100, é chamado pico base. Esse é um dos picos mais importantes no espectro de massas. Assim como nós vimos na técnica, por exemplo, de espectroscopia no infravermelho, em que muitas bandas aparecem, mas algumas são as mais importantes, aqui no espectro de massas também, vocês vão observar que muitos picos vão aparecer, mas alguns são mais importantes. O pico base é um pico importante, sempre tem que ser reconhecido e a sua interpretação deve fornecer dados importantes sobre a estrutura do composto. Outro pico importantíssimo no espectro de massa, talvez o mais importante eu diria, é o chamado íon molecular. Esse íon molecular é o íon que tem o maior valor de M sobre Z. Como se observa nesse caso, é representado pelo pico D. Mas se você observar, tem um pico pequeno, bem pequeno, que é o pico E. Poxa, a massa do pico E é maior do que o pico D, de uma unidade. Esses picos pequenos que aparecem depois do pico do íon molecular, tá, correspondem a picos referentes a isótopos mais pesados do carbono
ou de outros elementos, como a gente vai ilustrar mais adiante. Sobre a formação de íons, existem várias técnicas para que a gente obtenha os íons durante uma análise por espectrometria de massas. Basicamente, eu vou comentar com vocês, que é o comentado nesse capítulo, que é uma introdução muito rápida. Nós vamos falar sobre a ionização por impacto de elétrons, tá? Num espectrômetro de massa, uma molécula, uma vez já na fase gasosa e sob baixa pressão, ela é bombardeada com um feixe de elétrons de alta energia, 70 eletronvolts, que corresponde a aproximadamente 6.700 kJ, aproximadamente. Essa é uma quantidade de energia muito grande, que é capaz de não só ionizar a molécula, mas de fragmentar a molécula como um todo. Esse feixe pode remover um elétron de uma molécula para formar um cátion radical. Esse cátion radical é chamado de íon molecular. A gente representa dessa maneira. Você tem uma molécula M, ao ser bombardeada com um feixe de elétron com essa energia, 70 eletronvolts, um elétron é abstraído, é arrancado da molécula e ela então fica com um elétron a menos. Ficando com um elétron a menos, ela se transforma no radical. E, obviamente, porque agora tem um elétron a menos do que a espécie neutra, ela também é um cátion. Então, isso aqui é o que nós chamamos de cátion radical. Como esse cátion radical tem a mesma massa, praticamente, né, considerando a massa do elétron desprezível em relação à massa do composto, a massa do cátion radical, desse cátion radical, corresponde à massa molecular do composto, uma vez que esse cátion radical tem carga mais 1. Aqui como que nós representamos esses cátion radicais? Tá? Se você tiver uma molécula do propano, por exemplo, propano tem muitas ligações sigma. Você tem elétron sigma entre as ligações carbono-carbono, elétron sigma entre as ligações carbono-hidrogênio. Ao sofrer um impacto de 70 eletronvolts, qualquer um desses elétrons pode ser retirado. Aqui está representado a remoção de um elétron da ligação sigma entre este carbono do secundário e essa metila, de modo que, faltando um elétron neste orbital, nós temos um cátion radical. Quando a gente considera uma molécula, por exemplo, que contém heteroátomo, como metanol ou trimetilamina, observa que no metanol, a molécula de metanol, tem 2 pares de elétrons não ligante. Um deles saindo, nós ficamos com um cátion radical. O mesmo no caso da trimetilamina. No caso do buteno, but1-eno, nós tínhamos nesse composto 2 elétrons sigma e 2 elétrons do orbital π. Como o orbital π tem energia mais elevada do que o orbital sigma, vai sair preferencialmente um elétron do orbital π. E resumindo, cátions radicais formados pela ionização de elétrons π ou não ligantes podem ser representados e ilustrados por esses 3 casos aqui. No slide anterior eu comentei, né, que foi retirado um elétron dessa ligação carbono-carbono. Poderia ter sido retirado dessa outra ligação carbono-carbono ou de qualquer ligação carbono-hidrogênio, uma vez que a energia necessária para remover esses elétrons é mais ou menos são comparáveis. De modo que algumas vezes a escolha de onde nós vamos localizar esse cátion radical, ela é arbitrária, tá? Ela vai variar, até porque esse cátion radical, dentro do espectrômetro, na verdade, ele vai estar localizado em qualquer ligação dessas. Agora, no caso específico, quando uma molécula contém nitrogênio, oxigênio ou uma ligação π, o mais comum, o mais usual, é nós colocarmos o elétron ímpar e a carga nesses pontos indicados já anteriormente. Tá? E nós vamos ver mais adiante o potencial de ionização desses elétrons. Tá? A gente gasta aí menos energia para remover esses elétrons
Por isso que é mais comum que a gente represente esses cátions radicais nessas posições. É importante que isso fique em mente, porque quando nós estudarmos os processos de fragmentação, esses processos serão induzidos e serão assim orientados pelo local em que a carga estiver indicada. Então é importante que a gente saiba localizar isso. Essa informação nessa caixa aqui é importante, tá? Se necessário, retorne a esse ponto para recordar. Por que aquelas cargas são localizadas naquelas posições? Por conta dos potenciais de ionização desses elétrons. Tá? Você observa que no caso de uma amina, você tem a quantidade de energia necessária para remover um elétron é 8,7 eletronvolts. Esse elétron vai ser removido, tá, do do orbital não ligante. Porque para remover um elétron, por exemplo, das outras ligações, você vai gastar mais. No caso do benzeno, você vai remover um elétron do orbital de um dos orbitais π, 9,2. No caso do eteno, você vai retirar do elétron π, do orbital π, 10,5. No caso do metanol, 10,8, não ligante. Esse de caiu o etano. Observa que o etano não tem orbital π. Então, se gasta aqui agora, para retirar de uma ligação carbono-carbono, 11,5 eletronvolts. E no caso do metano, que tem apenas ligações CH, necessita-se de 12,7. Em outras palavras, uma ligação CH necessita mais ou menos, para você retirar um elétron, 12,7 eletronvolts. Então você espera que, se você tem um orbital π, que esse elétron vai sair preferencialmente do orbital π. Motivo pelo qual nós refizemos as representações indicadas no slide anterior. As reações que ocorrem no espectrômetro de massas, tá? Uma vez que, vamos dizer, a amostra foi volatilizada, sofreu impacto de elétrons, então ela foi convertida no cátion radical. Observa que foram 70 eletronvolts o impacto disso. A quantidade de eletronvolts necessária para remover um elétron vai ser em torno de 10, 12, no máximo 15 em alguns casos. E o restante desses 70 eletronvolts? E essa energia é transferida para a molécula, tá? E o que vai ocorrer é um processo extenso de fragmentação. Então, o estudo da espectrometria de massa, ela envolve um estudo desses processos de fragmentação. É o que nós vamos detalhar agora. Tá? Essas reações que ocorrem no espectrômetro de massas, elas são unimoleculares, ou seja, elas não envolvem colisões entre moléculas ou íons. Isso ocorre porque a pressão interna no aparelho é muito baixa, 10 a menos 6 torr. Aqui eu tenho um fator de conversão para vocês terem uma ideia disso. Essa pressão é muito baixa. Tá? De modo que, se a pressão é muito baixa, a possibilidade de duas moléculas, ou dois íons, ou um íon e uma molécula encontrarem uma com as outras, se chocarem, ou seja, a probabilidade de ocorrerem colisões bimoleculares, elas são muito baixas. Durante o processo de fragmentação, nós vamos representar esses mecanismos e nós vamos utilizar setas para representar movimento de elétrons. Nós vamos utilizar seta simples, essa que eu estou indicando aqui, olha, que a gente chama seta parecida com o anzol, para representar mecanismo envolvendo movimentos de um único elétron. Se for necessário representar o movimento de dois elétrons, nós vamos empregar essa seta cheia. Então gravem bem isso, porque em todas as descrições mecanísticas, o uso de uma seta em forma de anzol representa o movimento de um elétron. O uso de uma seta cheia representa o movimento de dois elétrons. Outro aspecto importante é com relação à abundância dos íons, conforme indicado pela intensidade dos picos. Isso é muito importante também, eu já mencionei no caso do pico base, que é o pico mais intenso do espectro. Agora, a fragmentação ela pode ocorrer, por exemplo, apenas em uma ligação. Se você tiver uma ligação simples,
pode acontecer uma clivagem numa única ligação. Quando o íon fragmenta, o íon molecular se fragmenta, ele produzirá um radical neutro, e radical, espécie neutra, espécies neutras não são detectadas no espectrômetro de massas, apenas espécies carregadas. No caso específico que nós vamos estudar aqui, nós vamos estar tratando de espécies carregadas positivamente. Então, quando o íon molecular ele é fragmentado, ele vai gerar um radical e vai gerar um cátion. Esse sim é detectado. Tá? Esse cátion terá um número par de elétrons. A fragmentação ela vai ser ditada, vai ser orientada, até certo ponto, pela estabilidade do cátion gerado. Quanto mais estável o cátion, com mais intensidade a fragmentação vai ocorrer. De modo que fragmentações que geram cátions benzílicos são favorecidas, porque, como nós já estudamos, cátions benzílicos são muito estáveis. Depois dos cátions benzílicos, os cátions alílicos. Qualquer fragmentação que resulte na formação de um cátion alílico também vai ocorrer em grande intensidade. E depois os outros cátions alquila, derivados de grupo alquila apenas, um cátion terciário é mais estável que um cátion secundário, que é mais estável que um cátion primário e que é mais estável que o cátion metila. Então, a fragmentação ela será ditada, será orientada até certo ponto, porque, lembram, que são também formados radicais. E a estabilidade desses radicais também vai influenciar. Mas o fator preponderante para orientar as fragmentações do íon molecular ou de qualquer espécie no espectrômetro de massa é a estabilidade relativa do cátion. E esse aqui é um pequeno resumo que nós sempre encontramos nos diversos livros de química orgânica. Observe esse exemplo. Você tem o propano. Aqui existe uma outra maneira de representar essa carga dessa espécie. Nessa representação, a molécula ela é representada dentro de um colchete e fora do colchete, no canto superior, nós representamos um símbolo mais ponto. Isso significa que isso aqui é um cátion radical gerado a partir do propano pela abstração de um elétron. Este elétron pode ter sido abstraído de uma das ligações carbono-carbono, que, como nós vimos, tem um menor potencial de ionização do que as ligações carbono-hidrogênio, mas pode também ter sido abstraído de uma ligação carbono-hidrogênio. Então, para evitar localizar, nós indicamos aqui do lado de fora. Neste caso, se este elétron tivesse saído dessas duas ligações, essa ligação seria quebrada. Você tem uma ligação sigma com um único elétron, de modo que seria formado um cátion primário e um radical metila. Um radical primário e um cátion metila. O cátion primário é mais estável do que o cátion metila, de modo que a fragmentação que resulta na formação do cátion etila, ela é predominante em relação à separação a clivagem dessa ligação, resultando na formação de um carbocátion metila. Observa que a massa de um cátion metila é 15, porque o carbono tem massa 12, o hidrogênio tem massa 3, a massa dessa unidade é 15. A massa dessa unidade etila é 29. Então, o espectro de massa desse composto deve apresentar um sinal em 29 e um sinal em 15. Mas o sinal em 29 vai ser mais intenso do que o sinal em 15, em função dessa maior estabilidade. Aqui está representado, então, o que eu acabei de falar. Tá certo? Esse é o espectro de massa do propano, que nós já havíamos mostrado. Você observa que a massa do propano é 44. Aqui você tem o íon, o pico do íon molecular, 44. Essa fragmentação resulta num pico em 29. Aqui está o pico 29, que é o pico mais intenso. E o pico menos intenso é o pico 15. Íon molecular,
pico menos intenso, porque o cátion etila é menos estável do que o cátion etila, e aqui o pico base, que é o pico mais intenso. Nós ilustramos no espectro de massa do propano a fragmentação resultando no fragmento 15 e no fragmento 29, mostrando a influência da estabilidade do carbocátion sobre a intensidade do pico. Vamos ilustrar agora a fragmentação de alcanos lineares e ramificados, pegando como exemplo o octano e o isooctano. No caso do octano, nós podemos ter a fragmentação nessa posição resultante de um pico 114 menos 15, ou seja, com massa 99, nós já vimos que vai ser muito pouco importante. Então, a fragmentação nesse ponto aqui, olha, resulta num fragmento com massa 85 e no radical com massa 29, que é o etila. Essa não é detectada. A fragmentação nesta posição resulta num pico com massa 71 e o radical propil. Nesta posição, nós teremos um fragmento com massa 57 e um radical com o radical butil, que esses radicais, nenhum deles são detectados. Então, nós podemos ter fragmentação em qualquer uma dessas ligações, resultando numa série de picos 43, 57, 71, 85. Observe que a diferença de massa entre esses fragmentos é 14 unidades. Então, o espectro de massa de um alcano típico linear, ele vai corresponder ao registro de uma série de picos distanciados uns dos outros por 14. Tá? Agora, no caso desse alcano altamente ramificado, que é o 2,2,4 trimetilpentano, usualmente conhecido como isooctano, que é o composto utilizado como referência para estabelecimento da escala de octanagem da gasolina, tá? Eu mantive aqui o nome não sistemático, de acordo com os autores, mas chama atenção que esse aqui é o 2,2,4-trimetilpentano. Observe que nesse caso, um composto altamente ramificado, a fragmentação preferencial é nessa posição. Porque nesta posição, nós teremos a fragmentação resultando num radical primário e teremos aqui um carbocátion terciário. Nós poderíamos ter uma fragmentação nessa posição também, só que nós teríamos um carbocátion secundário. Isso vai ocorrer também. Certamente o espectro de massa desse composto vai registrar esse pico correspondente a esse fragmento. Outra fragmentação seria a perda de uma metila. Se perde esta metila, ou esta, qualquer uma das três, você vai ter um cátion terciário. Vai ter um radical metila, claro, mas vai ter um cátion terciário. Então, nós teremos um pico, certamente com intensidade razoável, que corresponde a 114 menos 15, 99. Tá? Então, existe uma diferença grande quando você tem um alcano linear, quando você tem um alcano ramificado. O alcano linear, ele não vai ter muita preferência. Tá, existe diferença de estabilidade entre os cátions, existe diferença de estabilidade entre os radicais, tá? Mas todos são primários nos dois casos. Neste caso, não. Uma fragmentação nessa posição resulta num cátion terciário. Uma fragmentação nesta posição resulta num cátion secundário. Tá? Então, isso faz uma diferença enorme. A clivagem vai ser preferencial próximo aos pontos de ramificação. No caso de alquenos, os cátions poderão ser estabilizados por ressonância. Lembra que nós vimos? Radicais alílicos são mais estáveis do que terciário e secundário. Então, os alquenos eles se ionizam e sofrem fragmentação para produzir cátions alílicos, que são estabilizados por ressonância. Observe esse alqueno. Tá? Um alqueno terminal. Esse é o carbono alílico. Aqui nós temos hidrogênio alílico. E aqui nós temos
um grupo alquil ligado no carbono alílico. Quando o alqueno sofre ionização, eu não traduzi aqui porque essa imagem não me permitiu fazer a tradução, mas dá para entender ionização. Quando o alqueno perde um elétron π, tá? Você vai ter essa espécie aqui indicada, que é um cátion radical. Observe que foi representado um mais e um ponto no lugar da ligação π. A clivagem que vai ocorrer é vizinha na ligação alílica. Olha a representação que nós usamos. Um elétron, que esse radical, ele vem para cá, um elétron da ligação sigma vem para cá, e o outro elétron da ligação sigma fica com o grupo R. Note a precisão na representação. Nós começamos a seta do ponto onde está o elétron e terminamos a ponta da seta, seta em forma de anzol, para o ponto onde o elétron vai ficar. Nós pegamos de onde o elétron está, que é da ligação sigma, e mostramos, apontamos a ponta da seta em anzol para onde o elétron vai ficar. Disso resulta que nós temos agora uma ligação π. E saiu o grupo R com um elétron, indicado por esta seta. O grupo R levou um dos elétrons sigma e se transformou num radical. Note que agora nós temos um cátion, C+C, com a ligação, com a carga positiva no carbono alílico. Este cátion, ele é estabilizado por ressonância. Então, sempre que nós estivermos analisando um alqueno, você já pode antever que no processo de ionização sai um elétron π e que, na sequência, uma ligação sigma é clivada, gerando uma nova ligação dupla, ou seja, você tem um cátion radical mais ponto, sai um radical e fica um cátion. Número de elétrons aqui, ele é par. As ligações carbono-carbono próximas a um átomo com um único par de elétrons, elas também se rompem prontamente, porque o carbocátion resultante vai ser também estabilizado por ressonância. Observe esse exemplo aqui. Você tem um caso de um grupo Z. Se esse grupo Z for um oxigênio, e aqui for um outro grupo alquila, nós teremos um éter. Se esse grupo Z for um nitrogênio, nós teremos uma amina. Então, nesse caso, o que ocorre primeiro é a ionização, remoção do elétron não ligante. Nós já mencionamos antes. Isso acontece, nós localizamos a carga em cima do heteroátomo, porque esse par de elétrons não ligantes tem menor potencial de ionização do que qualquer outro elétron dessa molécula. Uma vez feito isso, olha como nós representamos agora. Este elétron desemparelhado, ele sai daqui, vem nessa direção, e um dos elétrons sigma vem para cá, um elétron com mais um vai dar aqui dois elétrons, que vão formar uma ligação π, e vai sair um cátion metila. Aqui nós temos esse cátion. Este cátion agora é um cátion, e todos os elementos aqui dessa espécie, eles têm o octeto completo, exceto o hidrogênio, é claro. Tá? De modo que essa fragmentação é uma fragmentação preferencial. Se essa cadeia fosse comprida, a fragmentação preferencial seria assim aqui, porque o cátion formado seria estabilizado por ressonância. Percebe? Essa é outra estrutura de Lewis para esse cátion. Se aqui não tivesse esse par de elétrons, essa CH2 aqui, esse cátion seria primário. Só que agora ele é estabilizado por ressonância. Então, a presença de um heteroátomo indica que a fragmentação preferencial é na ligação no carbono diretamente ligado ao heteroátomo. Essa é a ligação. Outra situação envolve o caso quando nós temos ligações carbono-carbono próximas a um grupo carbonila de um aldeído ou cetona. Essas ligações se rompem para dar origem a um cátion acílio, que também é estabilizado por ressonância. Notem que a estabilização de um cátion alquila
ela é por efeito indutivo, um cátion terciário mais estável que um secundário, que um primário, que a metila. Quando houver a possibilidade de estabilização por ressonância, esse vai ser um fator que vai ser bastante importante na orientação do processo de fragmentação. Observe aqui uma cetona representada. Processo de ionização acontece. Nós retiramos o par de um dos elétrons do par não ligante, porque é o que tem menor energia de ionização. Agora, aquela representação, acostumem com essa representação. Seta em forma de anzol. Um elétron vem para cá, um elétron vem para cá, um elétron vem para cá. Quando isso acontece, nós temos o cátion acílio e temos o radical R'. Cátion acílio e o radical R'. Esse cátion, você observa que esse par de elétrons pode vir para o oxigênio. Você tem essa outra espécie que aí é o cátion acílio, mas como essa espécie, todos os elementos têm o octeto completo, ela é bastante estável. Ou seja, a estabilização por ressonância é fundamental para orientar a clivagem nessa ligação aqui. Claro que a clivagem na outra ligação também deve ocorrer, e o que vai guiar a clivagem de um lado ou de outro, nesse caso vai ser a estabilidade do radical gerado. Tá? Essa outra possibilidade existe. Tá? Então nós teremos este cátion com essa massa, este cátion com essa massa. Estabilidade dos dois cátions vai depender, claro, da natureza do grupo R também, tá? E, obviamente, da natureza do grupo R', que vai resultar nesses dois radicais. Novamente, estabilização por ressonância, como já comentado. Compostos derivados de benzeno substituído por grupo alquil, eles sofrem perda de um átomo de hidrogênio ou de um grupo metila para produzir um íon chamado íon tropílio. Observa bem, você tem aqui o metilbenzeno, ou tolueno, ele vai sofrer uma ionização, vai perder um dos elétrons π. Essa representação indica que você tem uma nuvem π não com 6, mas com 5 elétrons. Aqui ocorre um processo de rearranjo, dando origem a esse cátion chamado de tropílio. Esse rearranjo, ao final da aula, caso alguém tenha ainda, caso vocês não percebam como isso acontece, eu posso explicar detalhadamente. Não farei isso aqui agora, tá? Mas esse é um rearranjo que sempre ocorrerá, e o cátion tropílio, por ser aromático, tá? Esse cátion está entre os mais estáveis, de modo que sempre vai dar origem a um pico muito intenso. Esse cátion tropílio em particular tem razão massa-carga 91. Tá? Então, a presença de um íon, um sinal, um pico, né, com M sobre Z 91, indica que você tem o íon tropílio. Ter o íon tropílio indica que como diria, que você tem um anel benzênico com grupo alquila. Esse slide aqui eu peguei diretamente do Solomons, mas estou observando aqui, não vou gravar isso novamente, estou observando que a massa daqui para cá está errada, tá? A massa dessa espécie aqui é 92. Daqui para cá houve a perda. Mas ele até que escreveu, não está errado não, escreveu fragmentação e rearranjo. A fragmentação é que perde um átomo de hidrogênio, um rearranjo. O que o autor fez aqui, de fato, foi só indicar a fórmula do tropílio para não entrar nesse processo de detalhar como que esse rearranjo acontece, que envolveria um pouco de tempo. Tá? Mas, basicamente, a presença do íon com massa sobre Z91, no espectro de massa, indica tropílio, que indica grupo alquil ligado a benzeno. Os benzenos monossubstituídos com outros grupos que não alquila perdem o substituinte para produzir um cátion fenila. Então pode haver também uma fragmentação desta ligação diretamente aqui. Tá? Essa espécie é ionizada e o grupo Y sai levando o elétron. Ao levar um elétron, forma o cátion fenila. Esse cátion fenila
tem massa sobre M sobre Z 77. Ou seja, se você observar no espectro de massa um pico em 77, isso é indicação de que você tem um anel benzênico no composto. De modo que, assim como no caso da espectroscopia no infravermelho, o sinal 1715 indica a presença de uma carbonila no composto, no espectro de massa, um sinal em 77 indica a presença de um cátion fenila, ou seja, o registro de um cátion fenila, que indica que tem um anel benzênico no composto. Então, a presença e ausência de determinados sinais no espectro de massas te dão indicação da presença ou ausência de determinados grupos no composto. Esse Y pode ser halogênio, grupo nitro, ou qualquer outro grupo aí que estabiliza o elétron que sai na forma de um radical estável. Vamos dar um pequeno intervalo agora e essa aula continua na parte 2. Não perca o vídeo da parte 2. Bom descanso e bom estudo.